Procurai a Yahvé, enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55, versículos 6 e 7. Quando eu comecei a gravar esse vídeo foi quando eu tava começando a me arrumar para sair, mas antes disso eu já tinha acordado mais cedo, porque o que eu tenho buscado na minha vida é realmente ter um tempo com Deus. Não é todos os dias que eu consigo acordar cedo, não é todos os dias que eu consigo ter um tempo de 20, 30 minutos logo de manhã orando. Não é todos os dias que eu consigo ler a Bíblia logo de manhã. Porque mesmo entendendo a importância, a necessidade disso, ainda é muito difícil na minha rotina. Mas é uma meta, mas é algo que eu realmente acredito que é necessário para mim. Nos dias em que eu não tenho conseguido acordar cedo, mais cedo, né, às 5 horas, que eu gosto de acordar esse horário para sair para correr, mas antes eu sempre tenho um tempo de oração. Então, mesmo nos meus dias atrasados, em que eu acordo ali em cima da hora, né, de começar aqui a rotina, preparar café pro marido para sair pro trabalho dele, ainda assim eu tenho tentado ter o meu momento de, pelo menos no mínimo, orar ali e consagrar aquele dia ao Senhor e agradecer por aquele dia e ter ali a primícia, né, do meu dia, os primeiros minutos do meu dia, falando com o Senhor. E muitas vezes a gente se sente espiritualmente fraca, mas quando a gente vai realmente analisar os nossos dias, a gente vê que a gente não tem dedicado o tempo necessário para as coisas espirituais, né? Porque é muito difícil você ver uma pessoa que jejua com frequência, que ora, que tem ali a sua intimidade com o Senhor como prioridade, que busca conhecer a palavra. É muito difícil você ver essa pessoa se queixando de fraqueza espiritual. É claro que na vida nós somos seres humanos, tem altos e baixos, né? Mas será que quando a gente tá com essa sensação de fraqueza espiritual, será que se a gente se analisar, realmente não tá faltando da nossa parte um empenho, o buscar ao Senhor, né? Porque quando os problemas vêm, é muito fácil a gente ajoelhar e pedir a Deus ajuda. É muito fácil a gente encontrar ali na nossa rotina um tempo, né, para falar com o Senhor. Mas a gente não pode buscar só quando tá com problemas, né, só na dificuldade. É claro, na dificuldade ele é o nosso auxílio, sim, mas a gente tem que fazer disso um hábito, uma rotina, tem que ter esse cuidado de realmente analisar o nosso dia a dia e ver quanto tempo a gente está entregando para Deus, né? Quanto tempo a gente está entregando no nosso dia para ter mais intimidade, para buscar mais do Senhor, sem o interesse pelo que Ele pode dar, né? Pelo que Ele pode fazer. Porque Ele realmente pode, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, mas com o interesse de ter proximidade, de ter relacionamento, de fazer do Senhor realmente parte da nossa vida, todos os dias. Lá em Tiago 4:8 diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, existe algo que é da nossa parte, existe o achegai-vos a Deus, que é a gente que tem que buscar, né? E Ele se achegará a vós. Nós temos que buscar todos os dias a face do Senhor. Vamos passear. Eu tô achando sua voz muito rouca, filha.
Deixa a mamãe ver a garganta, deixa. E não se enganem, tá? Não é porque eu tô compartilhando isso com vocês que eu sou a mais espiritual do mundo, não. Na verdade, eu sou a mais necessitada da misericórdia de Deus, porque muitas vezes a gente peca quando a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz. E isso é algo que, infelizmente, acontece muito comigo. Mas o Senhor tem me dado forças e eu creio que a cada dia mais Ele vai fortalecer a mim e a você pra gente estar realmente buscando, fazendo o que precisa ser feito, fazendo a nossa parte. No processo com Deus, a gente também precisa entender que vai ter altos e baixos, sim. Vai ter dias que a gente vai estar, sim, com uma certa fraqueza espiritual, às vezes até uma preguiça. Mas a gente precisa entender também que assim como o Senhor não desiste da gente, a gente não pode desistir de buscar, ainda que seja na fase do silêncio de Deus, porque ela existe, ainda que seja no momento em que você tá buscando, mas parece que o céu é de bronze, que você não consegue, que parece que a sua oração não tá passando do teto, né? Quem nunca passou por isso? Mas a gente não pode desistir de buscar o Senhor, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força, o nosso refúgio. E a gente precisa entender que Deus não deve nada pra gente. Ele já fez mais do que a gente merecia quando Ele entregou o seu próprio Filho para nos purificar do nosso pecado, né? Por Jesus, por meio de Jesus, nós temos o perdão de Deus, mas não é porque a gente merece, não é porque a gente é bom, não é porque a gente fez algo para merecer isso, não é pela nossa força, é pela graça, é pela misericórdia do Senhor, é pelo amor dele, que é algo inexplicável, intangível. Nem sei se existe essa palavra, mas é algo que o nosso entendimento não é capaz de processar. O amor de Deus é algo que está fora do alcance da nossa mente entender realmente. Que horas é agora? 9h11. Mas antes de terminar o vídeo, né, eu quero estar deixando aqui uma palavra para vocês hoje, que tá lá em Salmos 51, versículo 10. Diz assim: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu acho que essa é uma oração que a gente tem que fazer todos os dias, né? Pedir para o Senhor criar em nós um coração puro diante dele, um coração quebrantado, contrito, capaz de reconhecer os nossos próprios pecados e se arrepender, né? Constantemente, tá? Em constantemente arrependimento diante do Senhor, porque a gente é falho e pecamos todos os dias contra Ele, né? No mesmo Salmo 51, no versículo 4, fala assim: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Ou seja, é uma oração de confissão e arrependimento diante do Senhor. E às vezes a gente acha que a gente está correto diante de Deus, né?
por não estar pecando esses pecados mais explícitos, como imoralidade, enfim. E a gente pode cair em um lugar de santidade que não é o real, né? Porque a gente tem que buscar andar em santidade. Mas no momento que a gente se acha santo e perfeito diante de Deus, tem alguma coisa errada. Porque quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente enxerga o quanto a gente é pecador, o quanto a gente é falho, o quanto a gente precisa cada dia mais de Deus. Então, fica aí a reflexão, né? Que a gente possa estar colocando a nossa vida, o nosso coração todos os dias diante de Deus, pedindo para que Ele quebrante o nosso coração, para que a gente seja capaz de reconhecer até os pecados mais ocultos, que muitas vezes passa despercebido, e que Ele possa estar renovando o nosso espírito, que Ele possa criar em nós um coração verdadeiramente puro diante dEle. E eu aconselho, né, que vocês meditem nesses salmos. Salmos 51 é um salmo de Davi, e assim, do início ao fim, a gente pode tirar muitos ensinamentos e um manual mesmo de como a gente deve agir diante de Deus em relação aos nossos pecados, né? Sempre se arrependendo e nos colocando diante de Deus para que Ele possa nos purificar. E é isso. Se você assistiu até aqui, eu desejo que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito abençoado, que o Senhor possa estar falando com você hoje, né? Que Ele possa estar falando ao teu coração hoje, te revelando o que Ele deseja de você. Deus abençoe e até o próximo.